Muito obrigado, agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todos. Eu vou falar hoje um pouco sobre tecnologias para sensoriamento em smart buildings e estruturas em geral, começando pelo sensoriamento durante a construção, durante o uso das estruturas e na restauração. Então, vou falar um pouco sobre temperatura, umidade e carga e outros elementos que podem ser medidos durante a construção. O sensoriamento durante a vida da estrutura, que seria o SHM, que é o monitoramento da saúde estrutural, conforto e segurança, entre outros, e o monitoramento e restauração, que também medições durante essa fase já mais avançada numa vida de uma estrutura civil. Então, iniciando, antes de falar de sensores, vou falar dos tipos de medição que podem ser feitos, é uma coisa bastante simples. Existem sensores hoje que se faz a coleta manual, então, num caso, numa obra, você vai ter pontos espalhados onde alguém vai coletar manualmente, ou você vai ter conexões com fio ligadas a sistemas de transmissão de dados, ou você vai ter um sistema já com transmissão no próprio sensor, que vai enviar esses dados para fora, vai ser lido por um sistema qualquer, um celular ou algum outro dispositivo, que vai transmitir esses dados para a nuvem. Então, dessa forma, é possível adquirir esses dados num site, numa obra. Então, falando um pouco da parte de construção. Uma das grandezas que pode ser medida durante a construção é a temperatura. A temperatura é um monitoramento da cura do concreto, e isso é feito para garantir a resistência ao fim da cura do concreto. Então, isso permite a prevenção de trincas e a resistência final do material. Então, passando rapidamente aqui, os tipos de sensores que podem ser utilizados são sensores, existem várias tecnologias, uma delas é o termopar, que fica aqui à direita, ou sensores ópticos, que são uma tecnologia relativamente nova, que fica nessa imagem à esquerda. Os sensores ópticos, eles são sistemas bastante novos, que são utilizados, geralmente viáveis em grandes quantidades de sensores, onde eu posso, através de uma fibra óptica, medir algumas dezenas de pontos, sem nenhuma eletrônica. Então, é uma possibilidade bem interessante, onde a gente tem uma fibra correndo um determinado local, medindo vários pontos de uma vez só. Ela permite a medição em longas distâncias, então, eventualmente, se eu tenho uma estrutura com 500, 600 metros, 1 quilômetro, eu consigo fazer a medição utilizando fibra, e é ideal para eventuais medidas em ambiente explosivo ou em ambientes corrosivos, já que não tem nenhuma eletrônica, né? A fibra ela é inerte. Por outro lado, é uma tecnologia pouco conhecida e ela requer mão de obra especializada. Já no caso dos termopares, é baixo custo por ponto, é um sistema com baixo custo de equipamento, é uma tecnologia bem comum, já bem conhecida, e ela requer uma mão de obra com baixa especialização. Só que, por outro lado, conforme o número de pontos cresce, isso pode gerar uma dificuldade. Eu vou ter diversos pontos espalhados por uma obra, eu vou ter diversos sistemas de transmissão, vou começar a ter um cabeamento longo, e isso aumenta o custo desse sistema. Hoje nós vamos ter um case apresentado em seguida a respeito desse tipo de medição, que vai ser apresentado pelo Eduardo Frattini e Felipe Gobi. Então, falando numa outra tecnologia, que é outras grandezas que podem ser medidas durante a construção, que é a impedância eletromecânica e condutância elétrica. Por que medir esse tipo de grandeza? Então, elas duas estão relacionadas à umidade, né, a umidade no concreto, e há estudos que indicam que a impedância e a condutância elas estão relacionadas com a resistência do concreto durante a cura. Então, é possível, através dessas tecnologias, fazer uma medição in situ da resistência, corroborando eventuais ensaios em laboratório. E, eventualmente, é possível a automação do processo de adição de água também, especialmente em pré-moldados. Então, por um lado, embora sejam tecnologias bastante interessantes, elas ainda também são pouco disponíveis comercialmente, e algumas correlações, especialmente na questão de impedância eletromecânica, ainda estão sendo estudadas na literatura. Aqui tem um case de uma empresa chamada Consenso, onde se demonstra a condutividade durante o tempo, né, ao longo dos dias, correlacionando já com uma questão de resistência do concreto na parte de baixo, com a condutividade relativa. Então, a gente vê que a condutividade tem uma relação bem forte com a resistência. Outro caso, que é um estudo em laboratório da impedância eletromecânica, mostrando que a resposta em frequência
no caso da impedância eletromecânica, que é feita utilizando um sensor piezoelétrico, ela está muito correlacionada com a resistência do concreto também. Então, existe uma informação bem relevante aí que pode ser utilizada em obra, medindo a resistência do concreto in situ. E aqui é um ensaio em campo de um estudo de 2022, onde eu tenho uma curva de resistência de um concreto num ensaio e o cálculo da velocidade de onda, que é equivalente à resposta em frequência, também demonstrando essa medição que tem uma correlação bem grande com a resistência do concreto. Outra grandeza que pode ser medida durante a obra é a carga. Então, essa carga ela permite medição de esforços em pontos críticos, ou seja, eu vou poder medir determinados esforços em alguns pontos críticos na minha construção, poder monitorar a resposta a eventos naturais, especialmente vento, e tensões finais em estruturas protendidas. No caso das estruturas protendidas, é possível eu medir a protensão, o esforço de protensão, e monitorar isso ao longo da cura do concreto para verificar se no final essa estrutura tem a tensão desejada ou não. Para essa medição de carga são possíveis diversos tipos de sensores também. Então, desde sensores elétricos, como os strain gates, que são esses que estão aqui à esquerda, embaixo, são sensores que podem estar soltos ou encapsulados, como células de carga, né, e podem ser eventualmente parafusados numa estrutura. Também são possíveis a utilização de sistemas ópticos, como esses aqui. Não me acertei aqui com esse negócio. Como esses aqui, acima. E eles são também possivelmente embebidos no concreto ou parafusados em estrutura conforme a necessidade, ou eventualmente até soldados em estruturas metálicas. E, por fim, para medição de carga, também é possível utilizar sistemas potenciométricos, onde eu vou conectar o meu sensor a 2 pontos e vou medir a deformação ou deslocamento durante minha construção. Aqui tem um pequeno exemplo de onde pode se medir carga numa determinada obra, ou numa construção, ou mesmo num prédio terminado. Então, alguns exemplos na fundação, seria na medição de carga na estaca, através de um strain gauge interno, um extensômetro interno. Pode-se medir deslocamento também com um extensômetro colocado em solo, e pressão, nesse terceiro ponto aqui embaixo, pressão da estrutura no solo. Também é possível medir em pilares e vigas a deformação, e nesse caso, com uma estrutura metálica, há o exemplo de sensores soldados na estrutura, na parte superior, para medir deformações ao longo da vida dessa construção. E aqui um exemplo de um sensor sendo instalado na obra num local onde vai ser depois concretado, para ter essa medição dessa informação de deformação do concreto durante a construção e durante a vida do prédio. Bom, saindo um pouco da parte de medição durante a construção, passando para a parte de Smart Buildings, existe a parte de Smart Home, que são sensores residenciais, sistemas de conforto, medição de conforto e automação residencial. Então, é um conceito bastante limitado, né, onde eu tenho só medições internas dentro da residência, e depois a parte de Smart Buildings, onde eu tenho uma medição mais ampla, que aí eu vou ter medições de sistemas de incêndio, câmeras, sistemas de segurança, eficiência energética, emissões, consumo de água, entre outros, e a parte de integridade estrutural, que entra também nesse conceito de Smart Buildings. Então, nesse caso, eu vou tratar só sobre a integridade estrutural, que é o monitoramento da saúde das estruturas, que tem relação com a norma de desempenho, a BNT 15575. Os tipos de cargas que podem ser medidos durante a vida, né, medidas de integridade estrutural, são cargas, temperaturas, propagação de trincas, vibração e inclinação. E tudo isso junto com um sistema de análise de dados permite com que se faça uma análise, um monitoramento ativo, até como os colegas têm apresentado aqui, em sistemas totalmente digitais. Então, inicialmente, para monitorar a carga, se utiliza um anemômetro, carga de vento, né, que é bastante simples, e sensores de deformação, como aqueles já apresentados, sensores que podem ser colados ou parafusados nas estruturas para medir as deformações. E o carregamento, igualmente, também podem ser utilizados sensores de força, se eu tiver um carregamento muito específico, ou sensores de deformação, como o strain gauges,
em outros locais, se eu tiver um carregamento mais distribuído. Outro monitoramento possível é a propagação de trincas. Então, podem ser usados crack gauges e strain gauges, que são os crack gauges são elementos que eu vou fixar e vou fazer uma avaliação visual da propagação e da progressão dessa trinca. No caso de emissão acústica, são emissões de alta frequência que são geradas no material conforme a trinca se propaga. Então, sistemas podem fazer essa detecção dessa emissão acústica e detectar que há uma trinca ocorrendo em algum local, embora não se possa dizer exatamente onde, através dessas medições. E há sistemas de análise de imagem também, que vão tornar possível com que eu monitore a progressão dessa trinca com o tempo, utilizando câmeras, e ao longo do tempo a gente vai conseguir enxergar, esse sistema vai automaticamente detectar essa trinca e demarcar ela e mostrar o quanto ela progrediu em determinado tempo. E por fim, vibração. É possível utilizar acelerômetros tanto para monitoramento de eventos, de impactos ou de algum evento específico. Por exemplo, se eu tenho uma ponte, eu vou ter um veículo de carga maior passando por essa ponte, eu posso monitorar essa ponte com acelerômetros. E as informações de análise modal, que é possível fazer para entender a rigidez da estrutura. A análise modal ela é utilizada quando eu tenho uma estrutura que tem uma característica desconhecida ou que foi recém-construída e eu quero certificar essa estrutura, ou no caso de uma estrutura que sofreu algum tipo de dano, ela pode ser avaliada por análise modal, que vai dar, junto com uma análise CAI, a rigidez e a integridade dessa estrutura ou não. E, por fim, na parte de Smart Buildings, tem a parte de temperatura, umidade, luminosidade, entre outros, que são sensores mais simples, que ficam espalhados pelo prédio, e que, em alguns casos, se deseja ter, é um ganho que se deseja oferecer para o cliente final, é necessário considerar isso durante o projeto e considerar os pontos de medição, os pontos de instalação desses sistemas. Por fim, falar um pouco do monitoramento da restauração. Então, por que medir? Por que realizar medidas durante a restauração de uma edificação? Então, o primeiro ponto é que uma edificação com já uma história, com muitos anos, ela tem algumas incertezas na sua característica, ou seja, é difícil você caracterizar com 100% de certeza uma estrutura que já sofreu danos, que já sofreu ação do tempo. E intervenções dessa estrutura podem gerar algum tipo de instabilidade que não é prevista. Então, geralmente, essas estruturas se tratam de algum patrimônio cultural, alguma estrutura importante, então também não se deseja que se cause algum dano durante a restauração. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o case da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, que foi restaurada pela empresa Teixeira Duarte, entre 2016 a 2019. A ponte em si ela é uma ponte relativamente grande, ela tem 2 viadutos com mais de 200 metros, um vão central com mais de 300 metros. Então, a gente vê que são distâncias consideráveis para realizar uma medição em toda a estrutura. Ela é uma ponte que foi inaugurada em 26 e ficou fechada desde a década de 70 por uma degradação dessa estrutura, e veio a ser recuperada e agora está aberta para a circulação de veículos e, inclusive, ônibus, né? Então, veículos maiores. O monitoramento foi feito, nesse caso, durante a transferência de carga dessa ponte. Por que transferência de carga? Era necessário fazer a troca das barras de olhais, que são as estruturas que estão no item 3, marcadas em vermelho, e dos pendurais. Então, para que se possa trocar a parte de sustentação que está em cima da ponte, é necessário apoiá-la de outra forma. Então, foram construídas essas 4 torres no centro para fazer essa transferência de carga e passar a carga da ponte para essa estrutura temporária que foi criada na parte inferior. E aí, então, foi feita a troca das barras de olhais e dos pendurais, e depois a carga devolvida à ponte para que ela possa voltar à sua estrutura normal. Para essas medições foram avaliados diversos tipos de sistemas, entre sistemas totalmente elétricos, utilizando fios, totalmente elétricos com transmissão Wi-Fi também, já dados lances aí de 500, 600 metros que nós tínhamos na localização dos sensores, sistemas totalmente óticos, considerando sensores óticos, ou sistemas mistos. E se optou por um sistema misto, que foi um dos primeiros no mundo a ser um sistema ótico elétrico sincronizado num mesmo sistema, se não o primeiro, contando com 284 sensores óticos e 312 sensores ao todo. Esse monitoramento ocorreu em 3 etapas, ou seja, a transferência de carga ocorreu em 3 etapas, e os sensores óticos foram utilizados da empresa HBM, HBK e outros sensores diversos de outras marcas. Então, nós tivemos 3 interrogadores óticos, ou seja,
que é esse equipamento acima, à direita, 24 fibras foram necessárias para medir 284 pontos. Então, vocês vejam que a redução no volume de cabos nesse tipo de sensor é bem significativa. 6 sistemas de aquisição de dados para medir outros tipos de informações, 12 inclinômetros uniaxiais, inclinômetros biaxiais para medir as inclinações das torres de apoio conforme a carga foi transferida para a parte inferior da ponte, anemômetros para medir a velocidade de vento, que inclusive era bem elevada naquele ponto, por se tratar de um estreitamento, então o vento ali sempre era muito maior do que no entorno. Sensores de temperatura e sensores fluviométricos para medir a velocidade de fluxo dentro do canal também. Aqui temos uma imagem da ponte. Esses pontos vermelhos são os pontos que foram instrumentados com extensometria para se medir as deformações. E um detalhe aqui, temos a indicação do que era a estrutura de apoio, estrutura provisória, e o que é a estrutura permanente. Então vejam que todas essas 4 torres centrais, isso tudo é uma estrutura provisória que foi montada para receber a carga, para que se pudesse fazer essa manutenção. Então aqui 2 imagens, uma indica o que são as barras de olhal, essa imagem à direita, essa imagem à esquerda, é o tipo de sustentação que é utilizado nessa ponte, não são cordas, e sim barras de olhal. Inclusive é uma das poucas pontes restantes no mundo que utiliza esse tipo de tecnologia. E à direita uma imagem da parte das torres de apoio temporárias. Inclusive esse tabuleiro dessa estrutura aqui é um tabuleiro todo temporário de madeira, que foi feito abaixo da ponte original para receber a carga que seria depois transferida. Aqui temos as setas indicando os pontos onde foi feito o apoio de transferência de carga. Essas cargas foram transferidas com macacos hidráulicos, ou seja, a ponte foi literalmente erguida com macacos hidráulicos para transferir a carga para a parte inferior, e conforme essa carga foi sendo transferida, a ponte foi sendo apoiada com blocos para que ela mantivesse essa posição entre cada etapa da transferência de carga. Aqui é uma imagem da sala de controle, com os sistemas de aquisição de dados todos montados, e foi feito nessa instrumentação uma espécie de quadro sinótico que demonstrava o estado de cada um dos sensores, ou seja, cada ponto de instrumentação estava representado no desenho da ponte, e conforme aquele ponto estava dentro do esperado, esse ponto seria verde, senão ele ficaria amarelo ou vermelho, dependendo das informações, se elas estivessem fora do esperado. E também foram colocados os gráficos de todos os dados na tela para que se pudesse acompanhar cada item. Então aqui é uma pequena demonstração de algumas dos sinais que foram medidos. Então dá para ver as 4 gráficos superiores são as 4 torres de apoio, a carga sobre essas 4 torres de apoio variando no tempo, conforme foi feita essa transferência de carga. As barras de olhal estão nesse gráfico maior à esquerda, inferior, e a inclinação das torres do topo das 2 torres de sustentação, ou seja, conforme a carga foi transferida, essas estruturas se afastaram uma da outra em função da redução da carga. Temos aqui uma imagem da obra, e eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Vou estar aqui no evento o resto da tarde. Muito obrigado.